O primeiro jogo da final do Capixabão se encerrou, então vamos ver o que tivemos nesse jogo de ida e o que temos preparado para o jogo da volta. Então, bora lá. Fala rapaziada, eu sou o João aqui do canal JS, então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilhar se quiser também compartilhar com seu amigo aí para apoiar o nosso canal. Inclusive a gente tá com uma meta aí de bater 150 inscritos, rapaziada, beleza? A gente conseguiu bater os 100 inscritos, agora vamos tentar bater os 150. Vamos lá, vamos falar dessa final entre Porto Vitória e Serra. Só para lembrar, essa final vai ser jogada tanta ida, tanta volta no estádio do Quebandade, pois a casa do Serra, né, o estádio Robertão, não tem a capacidade mínima para disputar uma final do Capixabão, então todos os jogos vai ser, né, no Quebandade, onde que tem o manto de campo do Porto Vitória. Então o Porto Vitória tem uma vantagem, uma leve vantagem aí em relação ao estádio. Beleza? Vamos começar com esse jogo vindo de, né, uma das melhores semifinais que a gente já teve, acho que botar no mundo, porque a gente teve uma virada de 4-0 do Porto Vitória, que acho que o Barcelona conseguiu virar contra o PSG na temporada 15-16 e o Porto virou agora contra o Vitória do Capixabão, né? Tomou 4-0 em casa e fora de casa virou de 5-1, então já veio comentar o positivo, já vem de uma virada histórica que poucos times conseguem fazer, pouquíssimos times consegue fazer isso, então o Porto Vitória conseguiu, e vinha de um Serra, que é um Serra onde foi o segundo da primeira fase, né, do campeonato, estava vindo bem, acabou passando de um Vilavelense difícil, mas conseguindo duas vitórias nos dois jogos, né, fora em casa, então era um jogão, né, por mais que o Porto Vitória não começou tão bem o Capixabão, o futebol não mostrou tão bem, inclusive se você pegar alguns vídeos do começo do campeonato, eu criticava demais o Porto Vitória porque eles eram mal treinados, né? Só que agora começou a encaminhar um timaço que o Porto Vitória fez, porque o Porto Vitória foi o terceiro time que mais gastou no Espírito Santo, o segundo time que mais gastou no Espírito Santo e não estava mostrando tanto resultado. E agora nessa reta final de Capixabão começou a mostrar resultado, começou a jogar muito mais. E o Serra é um time onde que subiu do Capixabão Série B, e o que se esperava era ele só tentar se manter. Ele conseguiu se manter, mostrar um dos melhores futebol que a gente já viu da equipe serrana. Beleza. O contexto desse jogo era bem positivo para ambas as equipes. O jogo no Quebandade, mas com o mando de campo do Porto Vitória, então a presença maior era da torcida do Porto Vitória. Então o Porto Vitória precisava fazer um resultado bom aqui, precisava ser um resultado legal para tentar no jogo da volta. A gente sabe que mais torcida do clube serrano, é, ia ser doideira, que a torcida do Serra faz festa demais. Então já tem uma leve pressão. E o Porto Vitória começou bem, começou jogando muito, jogando para cima, e foi no comecinho do jogo, se eu não me engano, foi nos 5 minutos eles já meteram o primeiro gol, que foi aí do Rian Felipe, um passe do Vitor Rangel, o Rian Felipe cara a cara conseguiu bater no canto do goleiro, né, bateu bem, abriu o placar, e isso já mostrava que o Porto Vitória estava bem ligado e mostrava que o Serra não estava tão ligado assim, né? O Porto Vitória ainda aos 10 minutos conseguiu ampliar esse placar para 2-0, então em 10 minutos ele já tinha metido o seu segundo gol, que foi esse gol do Vitor Rangel de cabeça, um passe magnífico do Matheus Firmino, um belo de um arco, e o Vitor Rangel, centroavante, acabou metendo esse gol de cabeça. E até antes, para eu não se esquecer, dar meus créditos aí ao Vitor Rangel, que foi o melhor da rodada, então parabéns aí pro Vitor Rangel, o melhor da rodada, beleza? E até então o contexto era em menos de 10 minutos de 2-0 numa final. Esquece, o Serra não ia jogar. E foi o que aconteceu. Só que o Porto Vitória com 2-0 começou a tirar o pé, e isso deu que o Serra começasse a atacar mais, teve mais volume de jogo depois dos 10 minutos para cá. O Porto Vitória conseguiu até segurar até uma boa parte do jogo, até os 30 minutos estava segurando, menos em si que saiu o gol do Serra, mas estava segurando bem. O Serra começou a atacar, mas sem muita produtividade, né? Não parecia aquele Serra que a gente via na semi, nas quartas de final, tá? Parecia um Serra mais, como é que eu posso falar? Mais complicado, mais peso, mais segurando o jogo, parecia que eles não queriam estar lá. Só que aí
eles, né, num belo de um lançamento, inclusive os dois times estavam tentando lançar, fazendo muito lançamento dos dois times. O Serra, que não é o estilo de jogo do Serra, fazer uns lançamentos, né, bolas longas, não é o estilo do jogo, mas eles conseguiram fazer um lançamento, um belo de um lançamento, aí um desvio do, se não me engano, do Patrick, acabou que o Klupp, acho que é assim que fala, metia esse belo de um gol aí, ficou sozinho com o goleiro, teve que fazer esse gol mesmo, que foi para diminuir o placar, e aí começava a ter outro jogo, outra cara do jogo, tá? Começava o Serra a atacar mais e o Porto Vitória se defender gigantescamente. Parece aqueles times onde o brasileiro vai enfrentar um time argentino, um time colombiano, que se fecha o jogo todo. E se o Porto Vitória conseguiu fechar e conseguiu mostrar que sua defesa é boa, que conseguiu segurar o jogo, tá? Até o primeiro tempo. Aí, né, começamos o segundo tempo. O segundo tempo, um jogo onde que estava sendo um pouco mais estudado pelas ambas equipes, né? Em si, o primeiro tempo foi muito frenético, tivemos 3 gols, o segundo tempo foi um pouco mais calmo. Eu não entendi muito, mas o Porto Vitória estava sem muita movimentação, estava tentando segurar mais a bola, e o Serra em si, sabendo que ele estava tentando segurar mais a bola, ficou um pouco mais recuado, né? Tava tentando, entrava às vezes na defesa do Serra, mas não conseguia, né, ter mais atividade aí. Só que aí o que aconteceu? Vai ter o lance aí, uma expulsão onde que eu achei meio injusta essa expulsão. Eu também não entendi o jogador, o Juan Lopes, né, que ele acabou batendo a mão assim na cabeça, tá aí, passou rápido o lance, vai tá aí. Eu não entendi, só que o juiz achou, né, que era decente a expulsão, então vamos lá, vou deixar ele apitar. Ele acabou, né, dando essa expulsão. E isso, já que o jogo estava com uma cara, virou outra cara. A moeda caiu de novo pro lado do Porto Vitória. Porque simplesmente com um a menos, com vitória garantida, o Porto Vitória teve mais a bola, tá? Teve mais a bola. Não que o Porto Vitória buscava jogo, mas sim eles buscava segurar a bola, ter o controle do jogo. Beleza? E foi assim, o Serra depois dos, se eu não me engano, 16 minutos que foi essa expulsão, o Serra depois não conseguiu mais correr, não conseguiu mais dar iniciativa. Inclusive eles estavam tentando colocar centroavantes com velocidade para tentar alçar as bolas longas, só que não conseguiu. O jogo em si não se encaixa com Serra, essas bolas longas em si, como a gente pode ver todo o campeonato. Foi um jogo onde eles começaram na ponta, mais pelo meio, não usava tantas bolas longas, inclusive já teve jogo necessita dessas bolas longas, mas esse jogo que necessitou, o Serra não conseguiu ter produtividade. Só que o Porto Vitória, sabendo disso, conseguiu segurar a bola e conseguiu achar o gol no finalzinho de Luiz Henrique, tá? Eu já tinha, pô, o jogo vai terminar, desliguei o celular, e aí teve esse belíssimo gol aí, um gol bem, né, taticamente bom, né, que fluiu as jogadas, né, com as bolas longas funcionando demais, e o Porto pegou desprevenido. E o que eu achei bem legal foi que o Porto Vitória estava segurando o jogo, só que eu achei meio errado ele segurar o jogo com uma vantagem só de 1-0. A gente sabe que o Serra é um time que, estando com uma vantagem mínima, eles vão atrás, vão conseguir virar, ou talvez buscar até nos pênaltis, e a gente sabe que numa final ter pênalti é muito ruim, assim, para o time do Porto Vitória, né? Mas o Serra mostrou um jogo bem legal. Não, o Serra mostra um jogo bem legal, mesmo estando em desvantagem numérica no jogo, igual mostrou contra o Real Noroeste, tá? Conseguindo meter um gol no finalzinho, mas jogando melhor contra o Real Noroeste. Só que o Porto Vitória, ele acho que foi o treinador que pediu segurar, né, e depois no finalzinho conseguiram achar esse gol, um belo gol que foi para aumentar o placar, o agregado, para jogar agora, né, o jogo da volta, né, em casa, digamos assim, né, sem um manto, mas ainda jogando em casa, com 2 gols de vantagem. O Serra vai ter que sair para jogar o todo instante, né, porque não tem, é muito difícil você virar 2 gols assim, né, porque eles precisam meter 3 para tentar sair até não levar para os pênaltis. Então acho que o Porto vai jogar mais tranquilo essa jogo da volta. Beleza? Bom, rapaziada, deixa seus palpites aí, quem vai ser o grande campeão do Capixabão. Inclusive seria inédito se o Porto Vitória fosse campeão, que seria o primeiro título deles, já que eles bateram na final 2 vezes em 2024, 2025, acabaram perdendo por Rio Branco. Só que vamos ver. E comenta aí se você tá torcendo pro Serra ou pro Porto Vitória, beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau.